capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18, é Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Vamos? Segundo Reis, Velho Testamento. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga discipulado, que vai começar. Diga café com Bíblia. Segundo Reis, capítulo 18. Amém? Eu iria ler, mas eu quero que vocês leiam em casa o capítulo 18 todo e o capítulo 19. Eu ia ler de uma forma bem gostosa, que eu leio assim a Bíblia, de uma forma como eu estivesse lá. Mas eu vou querer que vocês leiam em casa e eu vou estar dizendo alguns versículos. Essa história conta a história de o rei Ezequias. E eu quero dividir em 3 personagens aqui. Jerusalém foi dividida entre o reino norte e o reino sul. Reino norte ficou Israel, reino sul, reino de Judá. E aqui fala desse acontecimento em Jerusalém, onde o rei Senaqueribe, o rei da Síria, tinha cercado Jerusalém. E aí eu treinei lendo, então vamos ler, vamos ler. Não tenha pressa em sair da casa do Senhor, vamos lá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã, né? Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, e aí esses nomes aí vão passando, ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alã, em Gozã, em Rio Abom e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não os ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano, o reinado do rei Ezequias, até aí, não obedeceram. Aqui tem um personagem, Israel. Israel representa a igreja de hoje. Uma igreja que perdeu o temor ao Senhor. Uma igreja que transborda de luxúrias, de adultério, de homossexualismos, de busca de prazeres. Evangelho ecumênico introduzido entre eles. Satanás hoje controla essa igreja. Controla o segmento desta igreja e coloca seus próprios anjos de luz. Nos púlpitos, lhes confiou uma religião morna. Essa igreja de Israel, Israel representa a igreja de hoje, que se contaminou. Diz aqui que eles não obedeceram ao Senhor, por isso foram levados a cativo. Violaram a aliança de Deus e não ouviram, não lhe obedeceram. São igrejas mornas que têm os seus próprios anjos de luz disfarçados de sacerdote e de anjo da igreja. Uma igreja que está buscando seus próprios prazeres.
Vamos para o outro personagem, Judá, que representa Ezequias. No 14º ano, o reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Assíria: cometi um erro, pare de me atacar e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou a Ezequias 1,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio. Nesta ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Agora, a ameaça de Senaqueribe. De Laquis, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal, seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude do superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você baseia a sua confiança. Você pensa que meras palavras já são estratégia e poder militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado? E ele começa a dizer. Aí aqui no versículo 25 ele diz: além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marcharia contra esse país e destruiria. Chega Judá. Judá representa a igreja de Cristo remanescente na terra. Uma igreja que tem aliança com o Senhor e determina em seu coração amar e agradar o Senhor, serem tementes ao Senhor. Essa igreja é uma terrível ameaça para o império das trevas. Por isso o diabo concentra os ataques sobre esta igreja. E Ezequias é uma dessas pessoas remanescentes. Vão entender, vocês vão chegar, vai entender o que eu estou querendo dizer. Senaqueribe representa homem do pecado, o próprio Satanás. Representa Satanás, o Deus deste mundo, determinado a criar uma vasta multidão de pessoas que odeiam a Deus. Falei desses 3 personagens. Israel está representando a igreja de hoje, uma igreja que se deixou que luxúrias, prazeres entrassem na igreja, e hoje o demônio coloca os seus próprios anjos de luz nos altares, para realmente tornar uma igreja morna, uma igreja que se adapta ao mudanismo, uma igreja que não coloca o nome de pecado porque tem medo de perder as ovelhas, uma igreja que não coloca santidade no púlpito porque se colocar a igreja esvazia. Então o diabo colocou seus próprios anjos de luz nos altares, que diz que é pastor, que diz que é sacerdote, mas se você não dá um dízimo bom, aceitável, você é rejeitado. Mas se você dá um dízimo bom e aceitável, mas adultera com a irmãzinha do lado, pode ficar na igreja. Então, essa é a igreja atual, é uma realidade triste, mas é uma realidade. A igreja de hoje, um Israel que decidiram desobedecer a Deus, não cumprir os seus mandamentos. Mas existe a igreja santa, a igreja remanescente, a igreja sem mácula, sem mancha, a igreja que não se desvia, a igreja que ama o Senhor, que obedece, custa o que custar. A igreja do Senhor, ela não se contamina. Aleluia. Existe a igreja representada pelo reino de Judá. E Ezequias estava ali, representando eu e você, que decidiu amar o Senhor, que decidiu obedecer ao Senhor, custe o que custar, que decidiu botar nome no pecado quando é pecado, que decidiu dizer que é santidade, Deus é santo e que é sua igreja santa. Senaqueribe estava ali, representando eu e você.
Mas também existia o opressor, Senaqueribe, o próprio Satanás, que se levanta com força. Ele não se levanta com força para Israel, a igreja de hoje, que já está na mãozinha dele, ele que sobe no altar e dita. Mas ele se levanta com força, o inferno se levanta com força, quanto para cima da igreja santa. Você, quando decide no seu coração obedecer ao Senhor e amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, saiba que você está travando uma luta no inferno grande. Quando você decide viver no centro da vontade de Deus, não viver mais nos seus achismos nem o que você quer, você está decidindo travar uma guerra grande contra o inferno. E ele vai te atacar todos os dias. A gente costuma dizer, se você está no mesmo caminho do diabo, não está acontecendo nada. Mas se você está de contramão com ele, sempre vai bater de frente e ele vai ter coisas para te derrubar, te destruir. Ele vai fazer de tudo para te derrubar. Os assírios representam os caminhos para a prosperidade. Representa poder, representa beleza. Senaqueribe e o seu exército já havia levado 10 tribos ao cativeiro. Eles vêm com violência e terror. Articulam e organizam um exército apoiado em cavalos com arqueiros. E aí, quando eu estava estudando, eu peguei tanto livro hoje. Quando eu estava estudando, o Senhor me lembrou de Jeremias 6, 22 e 23. Vocês lembram que Deus me deu uma palavra em Jeremias, que um exército vinha do norte, montado em seus cavalos, arqueiros, fortes e violentos, para destruir. Pronto, é esse exército que se levanta contra aqueles que decidem obedecer e amar o Senhor. Nesse cenário de guerra, brutalidade, terror, violência e medo, Ezequias, um rei que era reto perante o Senhor, remove os altares, quebrou as colunas e deixou abaixo os postes de ídolos. Nesse cenário de guerra, de terror, Deus sempre vai levantar um. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor falou comigo. Quando você decidiu, Andresa, no seu coração, dizer que pecado é pecado. Quando você decidiu, na reunião, sair dos púlpitos, ir para o discipulado, tirar carrapicho, discipular, o exército se levantou contra você para lhe atacar. Quando você decide se posicionar em Deus, o exército do inferno vai se levantar para te atacar. E você recebe uma carta do diabo enviada diretamente do inferno. E aí eu botei algumas coisas que aconteceram essa semana. Muitos de nós fomos atacados esses dias. Recebemos várias cartas do inferno. A irmã Roberta recebeu uma carta do inferno. A irmã Geisa recebeu uma carta do inferno. Eu recebi uma carta do inferno dizendo que ele ia me matar. Eu não sei qual foi a carta que chegou do inferno na tua vida. Para te amedrontar, para te intimidar, para te parar. Mas se essa carta chegou, dê glória a Deus, porque é sinal que você está na posição certa. Aleluia! Porque quanto à igreja de hoje, o diabo não está nem aí. Mas quanto à igreja santa, ele vai se levantar. Ele vai mandar carta para te amedrontar. Ele vai querer te parar. Ele vai querer te intimidar. Ele vai querer fazer com que você retroceda, com que você pare. Recebeu essa carta? Recebi. Tive medo? Tive. Fiquei em casa, me amedrontei. Mas você pode ficar 1, 2, 3, semana, ali chorando. Mas essa carta não pode te parar. E sabe o que Ezequias, versículo 15, 16, a gente viu antes, quando eu estava lendo, que ele, por medo de Senaqueribe, ele pagou atributos ao rei da Síria. Ele, por medo, ele pagou. Ele tirou os ouros do templo e pagou a Senaqueribe com medo. Muitas vezes o medo e a intimidação nos fazem favorecer o mudanismo. No nosso meio, compactuamos com o pecado e dizemos, não é nada.
Muitas vezes a carta de intimidação do diabo, o medo, nos faz compactuar com o mundanismo, com o mundo. Eu tenho medo, como eu falei, eu tenho medo de perder essa ovelhinha tão preciosa. Faz com que você compactue e deixe. Eu tenho medo de dizer não à minha filha e ela se rebelar. Aí você deixa ela fazer o que quiser. Eu tenho medo de ser forte com a ovelhinha que está assim e ela sair. Você começa a dar tributos ao diabo. Com medo da carta, com medo da ameaça. Mas Ezequias, ao mesmo tempo que ele teve medo e fez isso, a Bíblia diz que existiu um momento que ele se agitou no espírito e disse: chega, não pagarei mais atributos ao inimigo. Aleluia. Chega, não pagarei mais, não terei mais medo. Um tipo de despertamento não dado por você, mas do espírito. É um despertamento que vem de dentro. Foi o que aconteceu sexta-feira lá fora, quando eu disse: chega, diabo, eu me levantei agora. É um despertamento que vem do espírito. Porque 2 semanas ele me amedrontou em cima da cama. 2 semanas eu estendia meus braços chorando, clamando por socorro. Safira me beijava e eu tinha medo. Eu sentia que eu ia morrer e ia deixar elas. 2 semanas, ninguém sabe por quê? Porque eu só conto aqui quando eu venço as batalhas. 2 semanas, Senaqueribe do inferno mandou uma carta para me amedrontar e me parar. Mas chega um despertamento no espírito que não é de você. Porque quando essa carta chega do inferno, o seu eu teme e se esconde. Mas quando vem esse despertamento do espírito, você sabe que com meu Deus eu desbarato o exército. Com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu piso serpentes e escorpiões. Com meu Deus eu invado as portas do inferno e ela não prevalece contra mim. E quando foi naquela sexta lá fora, eu disse: chega, diabo. Eu me levantei. E agora eu vou com tudo. Senaqueribe, Ezequias despertou e disse: não pagarei mais tributos ao inimigo. Deus está chamando pessoas que fazem parte de um remanescente. Deus está despertando a igreja santa. Deus está despertando sua Judá. Deus está ressuscitando o seu povo. Deus está despertando uma igreja que não se vende, que não se compra, que não se aterroriza, que não para, que não desiste. Deus está levantando um remanescente santo que não se entrega, mas se levanta com ousadia e dá nome de pecado que está acontecendo. Deus está levantando uma igreja santa. Estamos vivendo tempos difíceis na política, no mundo, onde aborto pode, onde homem pode ser mulher, onde mulher pode ser homem. E a igreja de Israel se cala. Entra no mundanismo porque tem medo de dizer não. Mas aqui no púlpito, aqui na igreja Remi, existe uma igreja santa, existe remanescente que diz não ao aborto, diz não ao homossexualismo, diz não à prostituição, ainda que nos leve para a prisão. Mas o que é santo, o que é profano. E nós não pagaremos tributos ao inimigo. Filhos têm que estar com os pais. Ah, mas está difícil. Eu vou abandonar. Os remanescentes não abandonam. Os remanescentes avançam. Nós somos uma igreja santa. Faz tempo, levantou um profeta aqui e disse: aqui é o prumo, né? Muita gente não consegue ficar. Digo,
E não porque nós somos melhores, mas porque nós decidimos no nosso coração amar o Senhor sobre todas as coisas, obedecer ao Senhor sobre todas as coisas, acima do pai, acima da mãe, acima do marido, acima dos filhos. Eu decidi obedecer e amar o Senhor. Por causa disso, aqui é o prumo. Por causa disso, tem que ter santidade. Por causa disso, nós rejeitamos os tributos de Senaqueribe e não damos mais. E quando essa igreja se levanta e decide não pagar mais tributo ao diabo, ai, ai, quando se paga tributo ao diabo, ao inimigo, você não tem oposição de guerras, não, meu irmão. Mas quando decidimos se levantar em fé, em direção a Deus, rompendo laços com o mundo, voltando para o discipulado, não importando o preço a ser pago, cuidado, cuidado, o inferno inteiro cairá sobre você. Quando decidimos no nosso coração quebrar toda ligação mundanismo, quebrar toda ligação com o mundo. Ou eu sou ou não sou. Quando eu decido no meu coração amar o Senhor sobre todas as coisas, viver a essência, o caráter e a vida de Cristo. Cuidado. Cuidado, porque você agora travou uma guerra contra todo o inferno. E ele disse: minha filha, você se posicionou e travou uma guerra contra todo o inferno. Se posicione que você trava uma guerra com o inferno. Se posicione, porque você vai ver o que é inferno se levantar. E não é demônios pequenos, não, é grande. Cuidado. Jesus, eu estou rindo aqui, mas grande foi o temor e o medo de Senaqueribe. Mas Jesus, ele permite. Porque ele chega para mim e diz: minha filha, a quem você me compara? A uma estátua de barro? Quem eu sou, Andressa? Eita, Senhor, tu és o que põe limite nas águas. Tu tens os oceanos na palma das tuas mãos. Aleluia! Quando eu me posicionei em Deus, ser a mulher que Ele quer. Eu disse que foi difícil. Ele disse: seja pastora, não mais pastora, menos amiga. Quando eu me posicionei, o inferno todo levantou. E eu botei aqui: aconteceu comigo. Você será alvo do diabo, cercado e testado todo o tempo, de forma cruel, para ver se realmente você confia em Deus. Você será alvo todos os dias do diabo. Todos os dias. Ele não vem para amaciar você, não. Ele vem de forma cruel. Um exército do norte se levanta com seus cavalos e cavaleiros, arqueiros, com flechas inflamadas do inferno, dardos para te parar. Ele vem de forma cruel para te matar, te derrubar, te destruir. Quando você decide no coração amar e obedecer ao Senhor, está no centro da vontade dele. Mas não fique com medo, não. Só tenha cuidado. Não fique com medo, não, mas tenha cuidado na decisão que você vai tomar a partir de hoje. Porque enquanto você está sentadinho no banco, você não é oposição para o diabo. Quando você vem para um culto de domingo, você não é oposição para o diabo. Quando você canta, você não é oposição para o diabo. Quando você prega, você não é oposição para o diabo. Quando você diz: eu sou evangélico, você não é oposição para o diabo. Quando você diz: eu sou do redeté, do remanai, você não é oposição para o diabo. Quando você diz: eu sou pastor, você não é oposição para o diabo. Mas eu sou profeta, não é oposição para o diabo. Mas quando você decide no coração amar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu
oposição para o inferno. E eu decidi isso. Por isso eu sou uma oposição para o inferno. Por isso que todo dia ele vem para me matar e me parar. Sabe o que ele faz? Ele questiona a sua confiança em Deus. Capítulo 18, versículo 33 e 35, ele diz assim: será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena, de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? A primeira coisa que o diabo faz é questionar a sua confiança em Deus. Teu Deus vai salvar teu marido. Teu Deus vai salvar a tua casa. Teu Deus vai fazer isso? Não pode não. Veja o que eu estou fazendo com eles, pintando e bordando. Olha. Eles nas drogas, eles no vício da bebida, eles na prostituição. Qual é o Deus que vai tirar ele da minha mão? A primeira coisa que o diabo faz é questionar a tua confiança em Deus. A segunda coisa, ele faz você acreditar nas mentiras dele. Ele diz em 2 Reis 18, 25... além disso, será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruiu. Ele colocou o nome do Senhor. Ele disse que foi o Senhor que mandou marchar contra Ezequias e destruir. Ele faz você acreditar nas mentiras dele. Ele faz você acreditar que não tem jeito para a tua casa, para a tua vida, para os teus. Nós estamos numa campanha da família. Você rompa, porque o diabo não está brincando. Rompa e venha de 3:30 da tarde orar por tua casa, por tua família. Ele pergunta a você. Ele que me mandou vir destruir. Eu tenho. Ou ela está no vício, ele está no vício. Eu tenho a vida dele nas minhas mãos, meu filho. Ele, Deus, que mandou destruir. Porque ele está desobedecendo. Eles estão na prostituição, estão bebendo. Eu vou destruir eles. Foi Deus que mandou eu destruir. Mentira. Ele passou 2 semanas colocando mentira na minha cabeça. Porque ele faz isso, sofismas. Fazer acordo com ele. Olha o que ele faz. Que nojento. Ele, 2 Reis 18, 31 e 32, ele diz assim, que nojento, ele é nojento mesmo, mentiroso. Não dei ouvidos a Ezequias. Aí ele diz, não dei ouvido ao pastor Pedro, a direção dele, homens. Não dei ouvido à pastora Andresa, a direção delas, mulheres. Não dei ouvido à profeta Inácia. Não dê ouvido a Ezequias, assim diz o rei da Síria, façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira, de sua própria figueira, e bela água em sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz o Senhor nos livrará. Ele faz isso, faça acordo. Essa passaginha me faz lembrar muito bem do Éden. Conversinha dele, lá tentando o Senhor. Faça paz comigo, eu te dou todo o reino. Paz. Aí você não quer aceitar uma palavra dessa porque diz, o inferno vai me aterrorizar. Aí você faz pacto com ele. Eu vou ficar nessa vidinha mesmo, morna, aceitando as coisas para que ele não venha contra mim. Faça acordo com ele, porque o seu fim vai ser no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. É melhor receber cartas ameaçadoras, ter ele atormentando você todo dia, mas vai chegar um dia que vai soar a trombeta. E Jesus vai nos chamar. E as leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com o peso da glória. Aleluia. E aí, por último, ele manda a carta ameaçadora para Ezequias. 2 Reis 19, 14. Ele manda a carta a Ezequias. Ezequias recebeu a carta
das mãos dos mensageiros e a leu. Ele manda uma carta, né? Eu disse à irmã Roberta, porque tem irmãs que conversam comigo. Recebeu uma carta do inferno. A irmã Geisa recebeu, eu recebi. Acho que muitos outros receberam. O que Ezequias faz? Ele estende a carta perante o Senhor. Versículo 14 e 15 diz que ele subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em seu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e destruíram. Pois não eram deuses, eram apenas madeiras e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A primeira coisa ao receber uma carta de amedrontamento do inferno é você ir perante o Senhor. Estenda essa carta perante o Senhor. Ore e busque o Senhor. Versículo 18 e 36, Ezequias mandou eles ficarem calados. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado não lhe responder. Fique calado diante das afrontas. Fique calado diante das perseguições. Fique calado diante da carta amedrontadora do inferno. Fique calado. Porque o rei dos reis, ele vai mandar resposta. E a resposta de Deus em 2 Reis 19, 21 a 28. Esta é a palavra que vem, que o Senhor falou contra a Síria. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos mensageiros. Me lembrei agora, quando eu estava conversando com uma pessoa, eu disse: você tem um dono. Ele vai fazer por você. Porque quando uma pessoa se levanta contra você no trabalho, seja onde for, não é contra você que ela está se levantando. É contra o teu dono. É contra o Senhor dos Exércitos. E quando ele diz: quem? A quem você levantou essa voz? Contra o Santo de Israel. Não foi contra Ezequias. Foi contra o Deus vivo. Então, quando o diabo manda recado, não é contra você, é contra o Deus vivo, o teu Deus. E ele disse, e declarou: com carros sem conta subi a pontos mais elevados e as inacessáveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os meus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água com as solas dos meus pés. Sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade, planejei o que agora faço acontecer. Que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Isso é Deus dizendo ao rei da Síria, Senaqueribe. Porque tudo acontece com permissão de Deus. Ele tem o controle de tudo. Seus habitantes sem forças desanimam-se e envergonhados. São como pastagem, como brotos terros e verdes, com ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna. E como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu. E o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Eita glória. Por isso porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio em sua boca. E o farei voltar pelo caminho por onde veio. Aleluia! Eu não sei a carta que você recebeu do inferno, mas o Senhor diz ao inferno que foi contra o Senhor que ele levantou.
Você é filha, você é filho, você é a menina dos olhos do Senhor. E eu escrevendo isso e as lágrimas correndo, chorando, porque eu vejo o cuidado, o amor dele. E ele dizendo ao inferno: parou, você se enfureceu, foi contra mim. Você se atreveu, seu atrevimento chegou aos ouvidos de Deus. É Deus dizendo: por isso eu porei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, volte por onde veio. E a você, Andresa, e a você, coloque seu nome, e a você darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, no próximo o que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez o remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos. E os seus ramos de Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente no monte de Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudos, nem construirá rampas de cerco contra ela. Sabe, nessa aqui não atirará nenhuma flecha. Ele é mentiroso. No carro, a profeta Inácia disse: foi até hoje. E para ele sair por cima, lá no jantar, ele atirou uma flecha para dizer que não ia ser até sexta. Mas a palavra do Senhor diz: não destruirá essa cidade. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Essa é a herança daqueles que decidem no coração amar e obedecer ao Senhor. Vai vir, vai. Não cessou, não. Passei mais um nível, né? Passei mais um nível. Próximo nível vai ser batalha com demônio maior. Não vai cessar, porque, como eu disse, quando você decide no coração amar o Senhor, você está travando uma guerra contra o inferno. E ele todos os dias vai vir com lanças, com dardos, com tudo cruel para te matar e te destruir. Fazendo você duvidar do teu Deus, fazendo você entrar nas mentiras dele, fazendo você fazer pactos com ele. Mas saiba de uma coisa: nada do que ele disser vale a pena você renunciar uma vida com Deus, porque com Deus ele age em nosso favor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim. Com Deus, eu e você nunca vamos perder. Por mais que pareça estar perdido, por mais que pareça não ter jeito, por mais que pareça que estamos mortas ou mortos, mas não vamos morrer. Eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. E sabe, naquela noite, o Senhor só mandou um anjo e matou 185.000 homens assírios. Só um anjo fez isso. Só um anjo fez isso. Em Salmos 91 diz que ele manda anjos ao nosso redor. Imagine quando o próprio Deus decide descer e pelejar por você. Se um anjo matou 185.000, quanto mais o meu Deus e o teu Deus, quando ele desce e diz: nessa peleja não tereis que pelejar. Pare e vede a salvação do Senhor, porque essa peleja não é tua, é minha. Aleluia. Por isso a palavra é: zomba dele, filha de Sião. Zomba dele, filha de Sião, porque nós temos um dono e ele é grande. Ele é terrível. Ele é poderoso. Ele põe fim na guerra. Ele queima os carros no fogo. E ainda diz: aquietai-vos
e saber que eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De onde vem o teu socorro? Não vem de política, não vem do homem, não vem de pastores, não vem de profetas. Ore por mim, não. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então se posicione diante dele. O teu socorro não vem de uma oração da irmã Inácia, não. Porque o Senhor, por misericórdia, pode apaziguar. Mas ele vai se levantar, o diabo vai, até você se posicionar. Precisa se posicionar, decidir quem você quer ser, o que você quer da sua vida. Nesse domingo profético, sabe quem tem autoridade para zombar do inimigo? Não é a igreja de hoje. Quem tem autoridade para zombar do inimigo é a igreja santa, é a igreja remanescente, é a igreja que não se dobra, é a igreja que não se contamina, é a igreja pura. É a igreja que ama o Senhor, que obedece ao Senhor, custe o que custar. Essa igreja, a ordem é zomba dele. Agora, se você não faz parte dessa igreja, cuidado para zombar dele. Porque nós não devemos nem supervalorizar o diabo, o poder do diabo, mas também não deve menosprezar. Ele tem poder sim, e contra mim e contra a tua vida ele destrói. Somente uma carta me deixou na cama 2 semanas. Mas quando eu me levantei no nome do Senhor dos Exércitos, eu posso contra as portas do inferno. Cuidado. Cuidado de brincar de ser crente. De brincar de ser filho do Deus Altíssimo. De brincar de ser igreja. Porque a igreja de Israel foi levada cativo pelos assírios. Mas a igreja santa, o Senhor desceu e salvou. Se posiciona, a palavra desse domingo profético é: zomba dele, filha de Sião. Mas só zomba dele quem é filho, quem é filha. Não invente de zombar do diabo na maneira que você se encontra. Se você não decidiu no teu coração uma vida com Deus, não zombe do diabo, porque ele tem poder para te destruir. Mas se você decidiu no teu coração amar o Senhor sobre todas as coisas, obedecer como a gente cantou aqui, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Se você decidiu obedecer ao Senhor, descansa, porque o Senhor mandou uma carta para Senaqueribe hoje. Aleluia. O Senhor mandou uma carta para Senaqueribe, que te amedrontou toda essa semana. E disse: não foi contra minha filha que você se levantou, foi contra mim que você se atreveu. Deus está colocando um anzol, um freio, e o diabo vai voltar por onde veio. E contra ti nenhuma flecha será atingida. Receba essa palavra no teu espírito. Mais uma vez eu digo, não brinque. O Senhor está mandando falar de novo. Não zombe dele, porque eu estou falando aqui no altar, zomba dele. Não zombe. O diabo, ele tem poder para te destruir. A gente estuda isso no seminário de batalha espiritual. Ele vem com tudo para te destruir. Ele não brinca. Enquanto você e eu brinca de amar o Senhor ou não, enquanto eu e você brinca de servir ao Senhor ou não, o diabo não brinca. E esses dias ele está pior, porque a Bíblia diz em Apocalipse que ele sabe, ele desceu com grande fúria, porque ele sabe que o seu tempo está próximo. Ele sabe as coisas, o mundo, as notícias, tudo fala que Jesus está voltando. O diabo sabe que o seu tempo está próximo. Ele não está brincando. Enquanto eu e você não se decide para quem serve, ele está prontamente decidido para te levar para o inferno. Então essa palavra de zomba dele, filha de Sião, não é para todo mundo. Só quem pode zombar dele é quem é filho, é quem é igreja santa, é quem é igreja imaculada, pura. Essa sim pode zombar. Agora a igreja que se contamina com o mudanismo,
com os prazeres carnais, com os prazeres do mundo, você não tem autoridade para zombar do diabo, porque ele vai te destruir. Só quem tem autoridade para zombar do diabo é quem é opressor dele. E como é um dos requisitos de ser membro do Remi, é você ser opressor do diabo e não ser oprimido. E eu me levantei, diabo, para ser opressor do inferno. Não por minha força, mas por quem está na minha frente, o Senhor dos Exércitos. E Ele me ungiu para pregar boas novas, para libertar cativo. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra e tenha cuidado. Porque quando você decide, o inferno se levanta. Mas nosso Deus é maior. E tenha cuidado, se você ainda não se posicionou em Deus, não zombe do inimigo, porque ele não está brincando. Amém? Eu quero colocar no final a música Estamos de Pé. Estamos de pé, diabo. A igreja não se dobra. Estamos de pé. Vamos adorar.